Bom dia, bom dia. Quinta-feira, novamente. E nós aqui, novamente, com os nossos grãozinhos no caminho, a nossa leitura diária do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos, né? Trazendo para a gente hoje no Evangelho o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nas instruções dos Espíritos, os limites da encarnação. Quais são os limites da encarnação? A encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados, se entende por isso o envoltório que constitui o corpo do espírito, já que a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em certos mundos mais avançados que a Terra, ele já é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e por conseguinte, menos sujeito às vicissitudes. Num grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. De grau em grau, ele se desmaterializa e acaba por se confundir com o perispírito. Segundo o mundo a que o espírito é chamado a viver, este toma um envoltório apropriado à natureza deste mundo. O próprio perispírito suporta transformações sucessivas. Ele se eteriza cada vez mais até a depuração completa que constitui os espíritos puros. Se mundos especiais são destinados como estações aos espíritos mais avançados, estes não estão ligados ali como nos mundos inferiores. O estado de desligamento em que se encontram lhes permite se transportarem por toda parte em que os chamam as missões que lhes são confiadas. Se considera a encarnação sob o ponto de vista material, como ocorre sobre a Terra, pode-se dizer que ela é limitada aos mundos inferiores. Depende do espírito, por conseguinte, dela se livrar mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua depuração. Deve-se considerar também que no estado errante, quer dizer, nos intervalos das existências corporais, a situação do espírito está em relação com a natureza do mundo ao qual se liga pelo seu grau de adiantamento. Que assim, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, segundo seja mais ou menos desmaterializado. São Luís, Paris, 1859. Pois é. Então a gente vê aqui que os limites da encarnação, propriamente dito como limite, não existe. Não existe. Vai depender muito esse limite do grau de depuração em que se encontra o espírito, né? Porque nós estamos todos sabendo que nós estamos aqui para progredir espiritualmente, moralmente, né? E quanto mais rápido a gente conseguir melhorar, crescer, né? A gente vai deixando, né, as encarnações, as reencarnações, né? Porque já não vai ter tanta necessidade da depuração assim, porque a gente já vai estar caminhando mais puramente para chegar no ponto de espírito puro, né? Então, os limites são impostos pelos nossos próprios erros. Quanto mais a gente errar, quanto mais a gente deixar de crescer, mais a gente vai reencarnando. A gente vai ter que ir voltando. E quanto mais a gente depura o espírito, a gente deixa de encarnar, de reencarnar, né? Não há tanta necessidade assim da reencarnação. Mas a gente tem a obrigação, né, de procurar melhorar no dia a dia, as nossas relações pessoais, as nossas relações conosco mesmo, para a gente poder ir deixando de lado, né, essas reencarnações e principalmente essas reencarnações nesse planeta de provas e expiações, enquanto não houver a mudança, né, da energia do planeta para mundo de regeneração. Então vamos lá, pessoal. Tentar devagar e conseguindo deixar de reencarnar, né?
procurar, de reencarnar pelo menos aqui, deixar de lado o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a falta de amor, que isso tudo impede o nosso adiantamento, impede a nossa evolução. Então vamos encher sempre, cada dia mais, nosso coração de amor, de paz, para a gente poder seguir no caminho do progresso até chegarmos ao ponto em que Deus vai falar assim: você não precisa mais reencarnar. Vai ser um alívio para o espírito, não é? Nós não queremos ir para a prisão, não é? Então o espírito também não quer vir para essa prisão. Nossa leitura de hoje do Livro dos Espíritos é a questão 81 do capítulo 1 do livro 2 dos Espíritos. Origem e natureza dos espíritos. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros. Deus os cria, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade, mas ainda uma vez, a origem deles é mistério. Então, nós não sabemos como são criados os espíritos, não é? Se eles procedem uns dos outros, como a reprodução, vamos supor assim, né? A reprodução humana, nós procedemos de nossos pais, não é? Então nós não sabemos como Deus criou os espíritos. Simplesmente os criou. Para nós ainda não temos condições de saber isso, como são criados os espíritos, né? Mas um dia, né, quando a gente estiver numa situação, igual eu falei na leitura do Evangelho, como estiver com a situação de espírito num grau mais elevado, num grau de pureza maior, quem sabe a gente possa saber, né? A gente tenha a condição de saber como são criados os espíritos. Então, pessoal, as leituras de hoje foram essas. Cada um absorva para você o que achar mais condizente com a sua vida, com o seu conhecimento, com a sua curiosidade mesmo, né? E até amanhã, se Deus quiser, que nós tenhamos uma quinta-feira cheia de luz, de paz, de saúde, de amor, com muito trabalho, agradecendo sempre ao Pai por tudo isso que nos permite estarmos aqui no dia a dia. Até amanhã, se Deus quiser, eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração. Fiquem com Deus.